Oi, estamos aqui com mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje o nosso entrevistado vai falar a respeito de implantes. Eu sei que já é um tema meio batidinho, né? Todo mundo já conhece implante. Mas é bacana ainda a gente falar sobre novidades, a gente entender como é que está o panorama dos implantes atualmente, né? O índice de sucesso, enfim. Ele tem umas coisas interessantes para contar para nós. O nosso convidado é Dr. Daniel Assunção Cerqueira. Ele é formado pela Unesp de São José dos Campos, tem residência e especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e é pós-graduado em implantes. E é uma pessoa de quem eu particularmente gosto muito. Nós temos alguns pacientes em comum e são casos muito bacanas que eu tenho visto ele fazer. Então fiz questão de trazê-lo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Aí, doutor Daniel, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria ver se você podia comentar um pouquinho com a gente, assim, rápido, uma maneira rápida, né? O que são os implantes, né? A maioria já conhece, mas eu acho que compensa a gente dar uma passadinha aí para iniciar a nossa conversa, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do seu programa. Bem, os implantes dentários, eles surgiram aí há mais de 40 anos e eles são dispositivos, né, de titânio. Isso tradicionalmente falando, já tem mudado, a gente vai conversar um pouco mais à frente. E que eles vão ser substitutos das raízes dos dentes que foram perdidos. Então, esse implante ele vai ser inserido no osso alveolar, né, seja na mandíbula, que é o maxilar inferior, seja na maxila, né, que é o maxilar superior, e vai haver um processo que nós chamamos de osseointegração. Então, ocorre um procedimento cirúrgico, esse implante ele é inserido através de um procedimento cirúrgico simples, onde esse implante é inserido no osso, e nós esperamos um tempo de osseointegração, que é o tempo para que haja a incorporação desse implante ao osso. E após passar dessa osseointegração, nós realizamos a segunda fase do tratamento, que é a fase da prótese, né? Então, que pode ser tanto cimentada ou parafusada, né? Eu acho que os implantes foram a revolução, assim, do século, né, na odontologia, porque você consegue repor praticamente dentes perdidos. Eu falo que, lógico, não há nada que substitua 100% a natureza, né? Melhor ter dente. Mas quando não tem jeito, gente, implante é maravilhoso, né? Eu sou super fã. E me conta uma coisa, como é que está a questão de índice de sucesso? Como é que estão indo os implantes? Tem muita gente que às vezes a gente indica, fala, vai lá colocar um implante. Nossa, doutora, mas eu tenho medo de não dar certo, porque o meu vizinho falou que não deu certo. Eu sempre falo, gente, imagina, não é por aí. A maioria dá certo, não é, doutora? Com certeza. Bem, essa é uma dúvida bastante comum entre os pacientes. Eles me perguntam bastante a questão da rejeição, né? O que ocorre, na verdade, não há rejeição, né? Porque o titânio em si ele não libera nenhum componente químico que possa ter rejeição do organismo. E sim pode ocorrer a não osseointegração. Isso está relacionado a vários fatores, né? Desde fatores relacionados ao paciente, que nessa fase de osseointegração precisa cuidar muito bem, né, da higiene, né, precisa seguir as recomendações, tomar as medicações no pós-operatório. No período de osseointegração também, caso o dentista tenha feito uma carga imediata ou não, ter cuidado com aquela região, né, para que não venha a contribuir a aumentar essa chance de perda. E tem outro fator também, que é o fator relacionado ao profissional, que é claro que é necessário que haja uma rígida biossegurança, né? Materiais esterilizados, né? E seguindo corretamente a cadeia asséptica, né? Como requer todo o procedimento cirúrgico, né? Principalmente quando se fala em boca, né? Que é um meio potencialmente contaminado, né? Tem bastante bactérias. E um outro fator que pode estar relacionado é a saúde do paciente, né? Então é preciso que a gente faça uma anamnese, né? Uma conversa inicial bastante aprofundada para que a gente possa entender esse paciente como um todo, né? E não ver aquele paciente apenas como um dente, né? Então conhecer o seu paciente é muito importante, né?
o histórico médico desse paciente. Então é fundamental que a gente peça hemogramas, que a gente pesquise sobre as medicações que esses pacientes estão tomando, né? Existem algumas doenças que podem estar diretamente relacionadas à falha de implantes, como a diabetes, né? A gente sabe que uma diabetes não controlada aumenta o risco de infecção. Uma diabetes não controlada pode levar esse paciente a uma deficiência de cicatrização e esse paciente evolui com a perda do implante. Uma outra situação que é bastante importante, eu tenho visto cada vez mais no meu dia a dia, são pacientes que fazem uso de bifosfonatos. O que são os bifosfonatos? São um grupo de fármacos que são prescritos geralmente para pacientes que têm ou osteoporose ou para paciente com histórico de câncer de próstata ou de câncer de mama. Então, geralmente, esses pacientes fazem uso dessa medicação. Porém, essa medicação ela pode causar uma situação desagradável, que é a osteonecrose. Por que ela causa osteonecrose? Ela vai agir lá nas células reabsortivas, né, que são os osteoclastos. E isso vai dificultar a cicatrização. E uma vez que você faz um procedimento cirúrgico nos maxilares, não só implante, mas qualquer outro procedimento cirúrgico no osso, né, existe o risco desse paciente evoluir com osteonecrose. E as complicações podem ser graves e é uma condição de difícil tratamento. Então é muito importante, quando se fala em falha de implantes, a gente avaliar todos esses aspectos para que a gente possa ter um procedimento mais previsível, né, e buscar taxas cada vez menores, né, de falhas nos nossos implantes. Então, a gente pode dizer que, na verdade, não existe rejeição de implante, existem implantes mal indicados, né? Mal avaliados, o paciente não foi bem avaliado, ou o processo, né, de instalação, o plano de tratamento não foi bem feito, né? Então, na verdade, eu acho que é muito mais com quem você vai fazer, se essa pessoa vai planejar bem, do que rejeição, né? Isso é uma coisa meio vaga na realidade, né? Que às vezes eu acho que o pessoal usa para situações que não foram tão bem estudadas, tão bem planejadas, né? Acredito que é por aí. E uma coisa também que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, também que o pessoal pergunta muito, os implantes de carga imediata. Muitos pacientes dizem, dá para eu tirar meu dente, já colocar implante, já sair mastigando. Como é que é? Isso aí está funcionando bem? Como é que está a experiência, né, que você tem? Bem, a comunicação é fundamental, né? Então é muito importante que no primeiro contato com o paciente, geralmente eu faço assim no consultório, é importante deixar claro para o paciente, né, que todo o tratamento existe risco, certo? E que na maioria das vezes a gente precisa esperar esse tempo de osseointegração, que vai variar. Depende muito aí do caso, vai depender do tipo de implante que você vai usar, mas falando aqui no implante nacional, que é o mais comumente usado aqui no Brasil, a gente fala aí de um tempo de integração aí de 3 a 4 meses, em média isso, né? Então, o paciente ele sempre pergunta se já vai sair com o dente, enfim. É possível? Os estudos têm avançado bastante nesse sentido e têm mostrado taxas de sucesso com a carga imediata até parecidas com as taxas de sucesso de um implante sem a carga, né? Com taxas próximas, não tão parecidas, mas ligeiramente menores. Mas é possível sim fazer a carga, mas a gente precisa avaliar alguns aspectos, né? Não são todos os pacientes, né? Importante ficar claro que são candidatos à carga imediata, né? É preciso que a gente avalie se esse paciente tem uma condição óssea adequada, tanto em altura quanto em espessura. É preciso que esse paciente tenha além de ter um volume ósseo suficiente, ele precisa ter uma qualidade de osso suficiente. E é preciso que no procedimento cirúrgico também haja um travamento, ou seja, um torque, né? A gente chama de torque, quando a gente vai inserir o implante, é o quanto esse implante está, vamos dizer assim, que firme dentro desse osso, né? E a gente avalia aí mais ou menos
precisa de um torque ali de uns 35 newtons. E aí sim, a carga imediata está indicada e apresenta altos índices de sucesso. Mas é importante ter uma conversa bem clara com o paciente. Às vezes o paciente chega com muita expectativa, né? Nós vemos muito hoje, né, por aí, propagandas falando implantes em 3 dias, né? Então às vezes ele chega com esse ímpeto e muitas vezes não é possível, né? Não é possível oferecer esse tratamento pela condição que o paciente apresenta, seja óssea, seja enfim. E então é importante deixar claro para o paciente que o fato de não conseguir a carga imediata não é um demérito, não é um problema do profissional, ou não é Muitas vezes é um cuidado, né? Tipo, eu não vou Exatamente. fazer carga imediata no seu caso, porque não é indicação. Não é indicação. É difícil lidar com as expectativas, porque tem muita informação desencontrada por aí, né? Tem muita coisa que a pessoa às vezes recebe num ponto de vista de propaganda e que não é aquilo que pode... não é para todo mundo, para todos os casos, né? Com certeza. Então é isso aí. Gente, é o seguinte, nós já conversamos aí um pouquinho, já iniciamos nossa conversa com o Dr. Daniel, agora vamos dar a pausa dos apoiadores culturais, daqui a pouquinho a gente volta com mais sobre implante para vocês. Oi, estamos de volta aqui com o Dr. Daniel Assunção Cerqueira e ele vai falar um pouquinho mais com a gente a respeito dos implantes dentários. Bom, Dr. Daniel, agora o que eu queria saber? O que você conta pra gente que tem de novo? O que você acha que é interessante, que o pessoal não conhece ainda muito? O que você gostaria de passar aí de novidade pra gente de implante que você tem feito? Bem, a implantologia ela tem avançado bastante e isso é muito legal. Tem muitas pesquisas sendo feitas, né? E recentemente, né, foi lançado no mercado os implantes em zircônia, né? O que é a zircônia? Ele é um tipo de um implante cerâmico, né? Então, tradicionalmente, os implantes de titânio eles são implantes metálicos, né? E esse implante de zircônia ele tem uma coloração semelhante a uma coroa dentária. E onde é que vai se enquadrar? Branquinho, então, exatamente. O próprio implante é branquinho. Exatamente. E onde é que ele vai se enquadrar, né? Em que situações eles vão ser indicados, né? Principalmente para regiões estéticas, né? Para as regiões interiores. Então, existem pacientes que apresentam o biotipo gengival mais fino. E existe uma transparência, né? Pela transparência, às vezes você consegue ver o implante. Não o implante sem as roscas, né? Mas a gengiva fica como se fosse escurecida. E isso leva a uma queixa estética muito importante. Gente, deixa eu só falar uma coisa, que ele está comentando a respeito desses implantes, é o seguinte, ele está falando do pino do implante, que é o que vai dentro do tecido ósseo. Porque o implante por fora, ele é branquinho, ele é cor de dente, tudo bem. Mas existe um pino que vai rosqueado no tecido ósseo. Em geral, esse pino ele é cor de metal. E esse metal, com o tempo, por transparência, ele pode mostrar a gengiva um pouquinho mais escura. E ele está contando aí pra gente que tem um implante, que o implante, o parafuso, é branquinho, né? O de zircônia. É isso? Exatamente. Legal. E ele tem sido mais difundido, chegou recentemente no Brasil, né? Uma empresa suíça que tem oferecido esse tipo de implante. Eu já tive a oportunidade de realizar alguns e realmente os resultados são muito legais. E a gente tem que pensar também ao longo prazo, né? A gente sabe que vai havendo um afinamento ali, né, da gengiva com o passar do tempo, né? Existem pacientes também que têm um sorriso mais alto, né? Ou seja, apresentam uma maior exposição de gengiva, né? Então esse término ele fica mais estético, né? Então esse implante realmente chegou recentemente e ainda tem muitas pesquisas sendo feitas, né? Ainda tem algumas situações para melhorar, né? Claro, quanto à dureza, mas com certeza é uma perspectiva para o futuro aí. Com certeza ele vai ser mais largamente utilizado, né?
A resistência dele, ela é diferente da do implante de titânio, assim? Ela ainda... Durabilidade? Ainda é diferente, né? Porque o titânio, né? Existe uma coisa que a gente chama de tenacidade, né? Então, as ligas metálicas, né? O titânio, por exemplo, ele, antes de quebrar, ele tem uma torção, vamos dizer assim, né? Ele tem alguma elasticidade, e a cerâmica não, né? Trincou, então, já quebra, né? Aí tem que pesar, né, a estética versus a durabilidade, mas eu acredito que em áreas anteriores esse problema tá valendo, né? é minimizado. Porque eu vejo muitos pacientes com essa questão de, nossa, eu fiz o implante, agora eu tô com essa parte escura aqui na frente, e aí, como Exatamente. é que fica? Tem maneiras de resolver do ponto de vista periodontal, né, com cirurgias, aumentando a espessura gengival, mas também é uma opção, né, ter os implantes estéticos. Isso às vezes é uma consequência, né? A gente pega esses pacientes que fizeram implante há 10, 15 anos atrás, né? Então são esses pacientes que estão retornando hoje com esse tipo de queixa, né? E é possível remover os implantes que não estéticos e substituí-los por um implante de zircônia, por exemplo? É possível. É uma coisa viável? É possível, sim. Mas não é indicado. A gente precisa avaliar cada caso, né? A condição óssea de cada um, né? De cada paciente, né? Às vezes você vai precisar fazer a remoção e às vezes você não vai conseguir colocar no mesmo tempo, pode ter que lançar um monte de enxerto, ter que fazer um procedimento maior, né? É claro que existem outras técnicas, né? Em cirurgias periodontais para que a gente possa mascarar esse problema, mas certamente tem aumentado bastante a procura no consultório desse tipo de demanda, né? Joia. E a cirurgia de implante tem alguma maneira de diminuir o incômodo? Porque outra queixa, né, que a gente tem é que às vezes o paciente fala, nossa, também, o vizinho, né, gente, o vizinho é triste. O meu vizinho disse que ele fez implante, ele quase morreu. Ele teve que tomar quilos de antibióticos. Isso não é uma realidade, não é o dia a dia. Né? Existem técnicas para minimizar essa questão de pós-operatório e tal, e transoperatório também é muito tranquilo se você fizer com uma pessoa que está acostumada. Mas eu sei também que existem técnicas novas que diminuem inclusive os cortes cirúrgicos. Não é isso aí? É verdade, né? Nós chamamos essa técnica de flapless, né? Que é uma cirurgia sem retalho, né? Uma cirurgia sem corte, né? Então essa técnica também tem sido bastante difundida, né? Que é a cirurgia não realizada, né? Mas planejada por um computador. Então, o que acontece? O paciente, nós não vamos usar o bisturi, não vai ter corte, você não vai ter os pontos. E qual é a vantagem disso? O paciente tem um pós-operatório muito melhor, certo? Como essa cirurgia é computadorizada, ele tem uma previsibilidade maior, uma maior precisão dessa cirurgia e, acima de tudo, o que é melhor, que é o conforto do paciente. E como é que é realizado? Através de um fluxo digital. Então, a gente nós enviamos a tomografia do paciente junto com o escaneamento ou com o modelo de gesso, né? A gente manda para um instituto especializado e lá o planejamento é feito pelo computador, né? E na maioria das vezes a gente entra ali pelo Skype, né? E acaba discutindo ali o caso, né? Onde que seriam a melhor posição para colocar os implantes, né? Pode ser feito desde um implante unitário até um implante do tipo protocolo, né? Que são implantes múltiplos, né? E a gente seleciona onde vão ser as posições dos implantes e lá no laboratório eles confeccionam uma guia, né? Em 3D, a guia cirúrgica. Essa guia é enviada, né? Para o consultório e a gente faz a instalação dessa guia e faz as perfurações, né? Diretamente, né, na gengiva, no instalação local que foi marcado. No local que foi pré-determinado. E aí, até mesmo, essa técnica é viável até mesmo nos casos com perdas acentuadas, né, perdas ósseas acentuadas. Então, tem melhorado bastante, os pacientes têm gostado bastante do pós-operatório. Você pode escolher exatamente os sítios que têm mais condição óssea, né? Condição óssea, exatamente. Muito interessante. E quando o paciente não tem osso? Tipo, tem muito pouco, como que você faz esse preparo? Porque também é outro medo. Eu não vou ter osso suficiente.
Eu sempre falo, gente, vai conversar com o implantodontista, porque hoje em dia tem um monte de jeito, né? Tem um monte de técnicas. E aí tem os enxertos, né? Certo. Trabalho... Então, uma condição inicial para que o paciente possa fazer o implante dentário é ele ter um volume ósseo adequado para que a gente possa instalar os implantes, né? E quando esse paciente não dispõe desse volume adequado, seja em espessura, seja em altura, nós lançamos mão dos chamados enxertos ósseos, né? O que são os enxertos, né? Existem vários tipos de enxerto, né? Eles podem ser retirados do próprio organismo do paciente, né? Chamados de enxertos autógenos, né? Que podem ser de sítios intrabucais. Os mais comuns são a região do ramo mandibular e a região do mento, né? Então a gente faz uma cirurgia super tranquila, uma pequena remoção do fragmento ósseo que nós precisamos e colocamos lá na região e fazemos um parafusamento desse enxerto e espera o tempo para que esse osso se integre ao maxilar do paciente e tenha esse ganho ósseo. E assim você tem um ganho de volume ósseo para posteriormente instalar o implante dentário. Então esse enxerto ele pode ser autógeno, ele pode ser de banco de osso, nós chamamos de enxertos halógenos, né? Que são de seres da mesma espécie, mas de outras espécies da mesma espécie, na verdade, mas de indivíduos diferentes, né? Pode ser também os enxertos xenógenos, né? Que são enxertos provenientes de outras espécies, né? Temos também os biomateriais, né? Que são os sintéticos, né? Que já tem em bloco, ou pode ser um pó, né? Então, os enxertos eles podem ser usados tanto antes de instalar o implante quanto durante. Às vezes você precisa de uma quantidade muito pequena. O implante ele pode ser instalado, mas vai ficar ali algumas espiras para fora, né? Algumas espiras que precisam ali ser cobertas, né? Não ter o suficiente. Então a gente pega, geralmente no transoperatório, e faz isso no mesmo momento, né? do procedimento cirúrgico, né? Quer dizer, hoje em dia, quem realmente quer colocar implante, dá para pôr, né? É bem difícil o caso sim. Que não tenha jeito de pôr, né? Sim, existem até casos assim, de alta complexidade, em que o paciente às vezes não tem um volume ósseo totalmente inadequado, na maxila, por exemplo, tanto na região posterior quanto na região anterior. Tem casos até que o paciente faz uma cirurgia maior, aí, casos que precisa de um volume ósseo maior, você precisa de uma quantidade óssea maior. Então, na maioria das vezes, nesses casos, os sítios intraorais eles não são suficientes. E aí a gente vai ter que lançar a mão de sítios extraorais, né? O mais comum é a crista ilíaca. Então, a gente vai que aí já envolve uma internação, né? Atendimento hospitalar, sim. Aí já dá uma complicadinha, né? Sim. Mas dá para pôr. Mas dá para fazer, sim. Com resultados muito positivos também. Joia. Bom, gente, eu acho que era isso que a gente tinha por hoje. O Dr. Daniel veio aqui contribuir com a gente, explicar um pouquinho mais a respeito do implante. E vocês devem ter visto o nome dele direitinho, o telefone que ele deixou de contato, né, que é o telefone do consultório. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, entrar em contato, ele se colocou à nossa disposição, tá bom? Um abração para vocês e até semana que vem. Estou esperando pela audiência de vocês. E lembrando sempre, gente, página do Facebook, perfil no Instagram, sigam a gente, curtam. Se perderem algum programa, vocês sabem que é só acessar lá na página do Facebook, Sorrindo Mais e Melhor. Estamos esperando por vocês.